A paz do Senhor Jesus para todos que nesse momento está ouvindo esta mensagem sobre enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5, 17 a 21. Fala bem claro o que é ser cheio do Espírito Santo. Nós, meditando na palavra de Deus, nós encontramos muitas vezes uma grande diferença do que é ser cheio do Espírito Santo. Atravessamos uma fase da igreja que realmente temos dificuldade em certos lugares de entender porque tantas pessoas estão sendo enganadas. E tem pessoas que eles pensam que ser cheio do Espírito Santo são aquelas pessoas que eles têm a certeza e pensam que vive cheio do Espírito Santo. E quando chega em algumas reuniões de algumas igrejas, e ali não existe ordem e decência, como a palavra de Deus diz, que nós precisamos ter ordem e decência na casa do Senhor. Encontramos, para tristeza, pessoas que são levadas a pensar que são cheias do Espírito Santo, é pulo, marcha, corre dentro da igreja, é tanto movimento, e ao sair, acabou. Eles têm uma vida normal. A palavra de Deus diz: não vos embriaguei com vinho. Essas pessoas são desobedientes. Essas pessoas não querem obedecer doutrina. Essas pessoas não querem obedecer ao pastor. Mas elas dizem que são cheias do Espírito Santo. Meus queridos, ser cheio do Espírito Santo é termos alvo. Se não, nada vale. Disse Jesus: eu enviarei o Espírito Santo sobre vocês para ser minhas testemunhas. Louvado seja o nome de Jesus. Em primeiro lugar, precisa de arrependimento. Joga fora a velha natureza. No livro de Atos 2, 27 ao 28, tem um discurso de Pedro. Que faremos, irmãos? Arrependei-vos para receber o Espírito Santo. Espírito Santo é a lâmpada do Senhor. E essa lâmpada, ela brilha em qualquer lugar. Essa lâmpada, nós podemos observar como está sendo os nossos atos. Desonesto? Deus não está na mentira, falsidade, hipocrisia. Essas pessoas não podem ser cheias do Espírito Santo.
E quando eles chegam em qualquer ambiente, estão na prova, vem oferecer bandeja, não receba, senão vai se acabar. O que é que nós podemos dizer neste momento? Cuidado, muito cuidado, porque nós precisamos, com certeza, de ter essa alegria de estar pronto para dizer: ora vem, Senhor Jesus. As bênçãos do Senhor não traz problemas. Se nós somos cheios do Espírito Santo, automaticamente nós vamos incentivar, nós vamos trazer a paz. E aonde o Espírito Santo está, algo tem que acontecer. E a gente observando, quando nós chegamos em qualquer ambiente, vamos ali para buscar o fogo do Espírito, para vencer as lutas. Então, quem é cheio do Espírito Santo, meu querido, eles têm vitória, eles vivem na paz. E uma coisa eu sei, que quando nós temos o Espírito Santo e somos cheios do Espírito Santo, Deus suprirá nossas dificuldades. Pregamos fé e na hora da dificuldade fracassamos. Mas a Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor. O que nós precisamos é buscar na fonte de Deus. Ela não secará, nunca. A igreja está precisando é buscar na fonte o leite racional, o leite puro. Quem busca na fonte de Deus sempre tem em abundância. Quando reunidos, a Bíblia ensina, falemos salmos, hinos, cantos espirituais. Não podemos ficarmos contando os nossos problemas para ninguém. Você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem a resposta certa para nossos problemas. Alguém passa por situação difícil porque não querem se aprofundar na fonte. A Bíblia diz, meu querido, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Quando nós acreditamos que realmente é na fonte, nós temos Davi, que quando ele estava numa situação difícil, ele caiu de joelho e escreveu o Salmo 51. Davi era o segundo coração de Deus, cheio do Espírito Santo, mas falhou. Nós somos pecador falho e podemos também ser segundo, se a gente buscar mesmo na fonte, receber de Deus a verdadeira palavra de vida eterna. Quando a gente obedece isso, tudo que acontece conosco, veja bem, culpamos alguém. Mas se você for olhar para Davi, ele fez sua confissão sincera, assumiu o erro. Louvado seja o nome de Jesus. E é preciso, queridos, que cada um de nós reconheça que não somos nada. Adão, vazio do Espírito Santo, culpou a mulher e disse: a mulher culpou a serpente. É transferência de culpa e não agrada a Deus. Davi não culpou a ninguém. Quem falha
fica quebrado, o coração fica sujo, o espírito fica torto. Mas ele sabia o que era depender de Deus. E ultimamente, queridos, a dependência de Deus está bem longe do coração de muita gente. Devemos lutar para sempre ser cheio do Espírito Santo. Quando não conseguimos levar o nosso próximo a Cristo, falta do Espírito Santo. O povo tem que aprender a ser obediente. Estamos vivendo muitos movimentos que não são de Deus e os líderes sem ter coragem de resolver. E nem todos podem usar os nossos púlpitos. Hoje, nós encontramos em certos lugares líderes comprometidos com a política, coloca homens com cigarro no bolso, até bebida, já tem ingerido, mas eles apresentam na igreja, para que aqueles homens sentem no púlpito, e muitas vezes ainda dá o microfone, para que eles vão se expressar, e passa a ser um cabo eleitoral, o líder da igreja. E eu quero dizer neste momento que nós precisamos ter hinos espirituais, hinos com base bíblica, nem devemos aceitar nas nossas igrejas. Mas, infelizmente, pastor fulano é uma bênção, mas falta a Bíblia nele. E as pessoas estão sendo iludidas. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Louvado seja o nome de Jesus. Deus não precisa de inteira para ele operar. Precisamos ser perseverantes e ser cheio do Espírito Santo, como diz lá em Lucas 11, 9 ao 13. Devemos ser adoradores verdadeiros. Muitas vezes estamos para criticar. Até nos púlpitos tem obreiro que fica torcendo para o pregador dar tudo errado. Quando nós estamos ali na igreja, queridos, nós precisamos pedir o batismo no Espírito Santo. Não é merecimento próprio, é a graça de Deus. Está longe aquelas reuniões em que havia o clamor para que Jesus batizasse com o Espírito Santo. Hoje estamos vendo uma fraqueza espiritual. Começa quando o crente deixa de ler a palavra de Deus. Vai atrás de tudo e deixa a palavra de Deus. Osés 4:6 e 4:11, ele alerta: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E hoje nós não vemos aquela juventude que dobrava o joelho, eram batizados com o Espírito Santo, pregavam, era uma bênção. Hoje estamos vendo uma juventude sem compromisso. Lá em Colossenses 1:9 e Filipenses 5:8, ele mostra o maior exemplo, a obediência de Jesus. Lá em Hebreus 5:30, pela vontade de Deus, o Pai, tudo tem que estar dentro da vontade de Deus, meus filhos. Nós precisamos saber que nós somos dependentes de Deus e precisamos viver uma vida realmente ligada
com Deus. Muitas vezes você olha para alguém e acha que aquela pessoa não tem estudo, não fez faculdade, não tem um curso de teologia, pode até não ter nome, mas tem mensagem. E nós precisamos ver isso. E outros que têm nome, mas não têm mensagem. Nós precisamos, queridos, 3 exigências na nossa vida: não comer nada, não beber água, não votar pelo mesmo caminho. Foi exigência. Deus manda e ficamos duvidando. Deus fala e somos desobedientes. Lá em 1 Reis 13, 17 a 21, a Bíblia diz que acabou-se porque duvidaram, desobedeceram a Deus. Tem pessoas que é dirigido por anjo, se acaba. Nós devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Igreja, hoje, ela só pode ser uma igreja abençoada com um novo nascimento se ela for dirigida, guiada pela palavra de Deus. O homem de Deus, ele falhou. O profeta velho foi usado por Deus para repreender o homem de Deus. Lá em 1 Reis 13, 24 a 26, o homem de Deus virou cadáver pela desobediência. É por isso que hoje nós estamos vendo muitos evangélicos mortos espiritualmente, outros descendo à sepultura. Vamos ter cuidado para não virar cadáver. O segredo é sermos obedientes à palavra de Deus. Romanos 13:1, quando não fere a palavra de Deus, desobedeceu pai e mãe, está desobedecendo a Deus. Hoje os filhos, eles não querem respeitar pai e nem mãe. Eles querem ser crente à vontade. Ele nem obedece ao pastor da igreja e nem ele obedece ao próprio pai carnal que ele está vendo. Se ele não obedece ao pai carnal que ele está vendo, como é que ele pode obedecer a Deus que ele nunca viu? Tem crente que não aceita de maneira nenhuma ser exortado. Observe bem que isso é a coisa mais normal do mundo. Quando ele é exortado é um problema. Qualquer coisa. Muitos querem até discutir com o pastor. Não considera ninguém. É desobediente. E termina se acabando espiritualmente. Por trás da unção está Deus. Tenha cuidado. Hoje é uma rebeldia maior do mundo. Qualquer pessoa hoje insatisfeito porque o pastor quer a igreja no plano certo, ele sai da igreja, abre outra igreja, mas não prospera. Porque toda pessoa que é desobediente ao seu líder passa a ser rebelde. E a Bíblia diz que rebeldia é um pecado de feitiçaria. Então esses homens que eles dividem trabalho, abrem igrejas, esse povo nunca teve o Espírito Santo. Esse povo é um povo doente. E eu quero dizer neste momento que Samuel mandou Saul esperar, ele não teve paciência. Foi logo e sacrificou ao Senhor e acabou-se. Tem gente assim, que não quer esperar o pastor fazer a obra. Ele fica colocando sempre uma dificuldade para trabalhar o líder da igreja.
Saul teve outra chance. Mandou matar os amalequitas. Ele novamente desobedeceu. Você pode ler a Bíblia, lá em 1 Samuel 13, 8 e 9, e 1 Samuel 15, 1 ao 14. O pastor, muitas vezes, ele está doutrinando a igreja, e o pastor diz, não vá para tal lugar, porque crente não pode viver unido ou em comunhão com as trevas. E tem muitos que dizem, o pastor não manda em mim, eu vou. E eu quero dizer para você nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, que você está ouvindo essa palavra, você precisa sacrificar a tua vida e viver dentro da vontade de Deus. Jesus Cristo está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Não adianta ser crente na igreja e não ser crente dentro da sua casa. Ser crente na igreja e não ser crente no seu trabalho, nas suas amizades. Viver em comunhão com o mundo. E quando chega na igreja é o maior santarrão. Ele é o sabedor de tudo. Ele quer ser o mais espiritual. Ele quer falar mais línguas. Quando ele pega o microfone, ele é cheio de vontade, não do Espírito Santo. E engana muita gente. Porque hoje o povo não está mais buscando a direção de Deus. Hoje o povo está iludido com profecias, com promessas que nunca vão se cumprir, que Deus nem falou e nem mandou a pessoa falar. Mas para se promover, estamos vendo aí hoje, igreja lotada, por causa do pregador, que pula, que marcha, que corre, que dança, e os pastores que aceitam isso, ficam igual um boneco, engessado lá no púlpito. E tem aqueles que ainda se levantam e diz, aqui é o lugar de você dar lugar, dê lugar, pode marchar, pode pular. Aonde é que esses pastores aprenderam isso? É porque esses movimentos, queridos, eles trazem, isso, bênção financeira para esses líderes. Eu chamo líderes do ventre, mas Jesus vai prestar conta com um por um. Ninguém vai se apresentar a Deus culpado por inocente. Então, pastores, líderes de igreja, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Jesus Cristo está voltando. Nós sabemos que a coisa não está fácil. A coisa está muito difícil. Para se ganhar uma alma hoje para Jesus, é um milagre. Porque escândalos e mais escândalos estão aí na mídia. A sociedade não quer mais nem dar crédito à palavra de Deus. Eles precisam, mas eles olham para os homens que pregavam, exortavam, zelavam, e hoje não faz mais isso. Porque não rende, não rende dinheiro, então não vou pregar mais. Vamos pregar modernidade. Vamos aceitar o samba, o rock. Vamos aceitar dentro da igreja o rap, o pula-pula. Vamos dar o povo para marchar, gritar. Tem igreja aí que o povo da casa subiu, que parece que você está no campo de futebol ou no circo. É uma anarquia total. E eles colocam o nome que o povo foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é ordeiro. O Espírito Santo é santo. O Espírito Santo trabalha com ordem e decência. Então, meu amado, não se engane. Não seja enganado. Procure conhecer a palavra de Deus
E o Senhor dos Exércitos, Jesus, e você pode dizer todas as manhãs: obrigado, meu Deus, por eu conhecer a tua palavra. Que nesta mensagem, que muitos não querem nem ouvir mais, mas está ouvindo. Jesus está voltando. Está bem pertinho do arrebatamento. E lá para o céu não vai nenhuma falcatrua não. Só vai entrar no céu os crentes lavados no sangue do Cordeiro. E os olhos do Senhor, Ele contempla os fiéis da terra. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Jesus Cristo está voltando. E a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus é bom e Jesus é fiel. Amém?